Fala pessoal, esse é o 12º e último estudo sobre o Espírito Santo. Nesses últimos 3 meses, nesses últimos 11 vídeos, a gente falou sobre vários aspectos da obra do Espírito Santo e esse último vídeo é mais uma conclusão geral. A gente não vai ver nenhum aspecto novo diferente dos outros. A gente viu que o Espírito Santo ele é o próprio Deus agindo, mas ao mesmo tempo a gente vê que é uma manifestação divina diferente, por exemplo, do Filho e do Pai. A gente já comentou bastante que a relação entre essas três chamadas pessoas da Trindade não é uma relação simples e não dá para estabelecer assim de forma lógica como funciona Deus. Deus é incompreensível, Então, o estudo sobre o Espírito Santo ele só pode se limitar àquilo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, O que a lógica nos dá sobre o Espírito Santo é pouco ou nada. Então, esse último estudo, eu queria revisar um texto que é importante, talvez um dos textos mais importantes sobre o Espírito Santo está lá em João, capítulo 16, os versos 7 a 11, dizem o seguinte: Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, o Paráclitos, a gente já vai falar sobre essa palavra, não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então a gente vê que a obra principal desse Espírito Santo, e aqui a palavra Paráclitos, traduzido normalmente como Consolador nessas versões mais tradicionais, como Ferreira de Almeida, mas o Paráclitos é meio que um termo técnico no grego jurídico. Ele está ligado à figura do advogado, aquele que defende, ou aquele que consola, ou aquele que ajuda. Então essa é a ideia do Paráclitos. Jesus vai, mas uma outra pessoa estará aqui auxiliando, advogando, intercedendo. A obra do Espírito Santo ela se define pelo convencimento. Ele convence o mundo. Quando alguém se convence da verdade, da justiça e do juízo, não foi essa pessoa que se convenceu, é o Espírito que convence. Essa é a obra do Espírito. Convence do pecado, porque há pessoas que não creem em Cristo. Da justiça, porque Cristo vai para o seu Pai e não os veremos mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É isso que Jesus fala nesse texto de João. É o Espírito Santo, como a gente já comentou aqui várias vezes, que faz a intermediação da relação entre Deus e os homens. É ele que convence o homem daquilo que Deus estabelece como sendo aquilo que é bom, aquilo que é justo, certo? Então, um outro texto que é usado também é um texto lá de Efésios, Efésios, o verso 13 e 14, a gente encerra com esse texto dizendo: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então nós somos selados em Cristo com o Espírito da promessa. Selados no Espírito, é o Espírito que nos sela, é ele que nos fecha nessa verdade para que possamos continuar seguindo nela. Então é isso, gente. Obrigado aí por terem acompanhado esses últimos 12 vídeos. O vídeo sobre o Espírito Santo, para mim particularmente, é um vídeo, uma série de vídeos que foi mais difícil. A gente segue aqui um guia de estudos da lição da Escola Sabatina, mas muitas vezes esse guia de estudos ele não dá as ferramentas que para mim, para o meu jeito de fazer, me ajudam para fazer esse comentário. Eu não queria só repetir o que tem na lição. Eu quero sempre trazer coisas diferentes, um jeito diferente de abordar a lição, principalmente baseado nos versos bíblicos. Então espero que esses vídeos tenham ajudado vocês. Um abraço. Tchau, tchau.